podcast Impulsiona e Transforma, o podcast da JM Consultoria. Apresentado por Rafael Martins. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um podcast Impulsiona e Transforma, o podcast da JM Consultoria. Hoje, uma edição especial e urgente do nosso podcast. Ontem, domingo, o governo editou uma medida provisória regulamentando questões trabalhistas nesse período da crise do coronavírus. Eu convido aqui no podcast nosso advogado parceiro Dr. Eduardo Gazeta, da Advocacia Gazeta, para ajudar a explicar aos nossos ouvintes e clientes os principais pontos dessa medida provisória. Bom dia, Jarbas, bom dia, JM, todos os clientes da JM. Aqui quem está falando é Eduardo Gazeta, da Advocacia Gazeta. Sou eu, jurídico da JM. Vamos falar um pouquinho sobre o comunicado que saiu, né, através da medida provisória 927, publicada ontem à noite já pelo governo, que trata aí de algumas questões para poder mitigar os assuntos da esfera trabalhista, da rotina dos nossos clientes aí, parceiros. Basicamente, essa medida provisória tratou aí da suspensão do contrato de trabalho, onde é possível conceder, né, aos empregadores uma suspensão do contrato de trabalho por até 120 dias, ou 4 meses, desde que oferecido pelo empregador meios de capacitação, ou seja, o funcionário vai ter ali seus meios para poder ter uma capacitação técnica, cada qual na sua área, né, seja por ensino à distância ou formato adotado, com a suspensão dos pagamentos também pelo empregador. Então, nesse caso, que sinceramente nós vemos aqui como polêmico, e ainda vai dar muito o que falar, mas nesse caso nós vemos que o empregador não precisará pagar o salário do trabalhador, mas deverá manter os benefícios existentes, tais como plano médico, cesta básica, né, todos os benefícios existentes deverão permanecer. E também deve ser feito através de um acordo individual ou coletivo com seu grupo, a existência ou não de contrapartida desse tempo. Então, pode ser como uma ajuda de custo, um benefício técnico. Então, alguma coisa aí vai ter que ser acordado. Ou também a inexistência. Tá joia? Não é obrigado o pagamento durante a sua suspensão, mas também está garantida a manutenção do emprego após os 120 dias. Ok. Um outro ponto aqui é o do teletrabalho, né? Tão chamado de home office. Isso já havia saído antes em recomendação do Ministério do Trabalho, em medida provisória anterior, mas está sendo recomendado, sim, para as possibilidades existentes, ou a indicação e direcionamento para o teletrabalho daquelas funções administrativas e das possíveis. Ok? A questão do direcionamento desses direitos, tais como postura no trabalho, se tem condições ou não, tudo isso vai ser apoiado depois ao seu tempo, mas com atenuantes do governo já sobre a questão da responsabilidade da empresa nesse momento. O assunto que mais tem dado discussão é sobre a antecipação de férias, né, a questão das férias, pagamento de 1/3 e também das coletivas. Pois bem, a medida provisória já limpou esse assunto e deixou de forma muito pontual que, devido ao Covid-19, né, nós podemos, nesse momento, dar férias ao trabalhador com os pagamentos pelo direito aquisitivo já. Então, aqueles funcionários que têm férias, gozar essas férias. Aqueles que não têm, também pode ser feito a antecipação do período aquisitivo dos funcionários e darmos as férias a eles. O pagamento das férias tem que ser feito até o 5º dia útil do próximo mês, ou seja, né, ao vencimento normal do seu salário, e 1/3 do adicional, esse 1/3 tem que ser feito até dezembro. Tá joia? Então, esse é um ponto também bem polêmico, que as empresas estavam preocupadas com a descapitalização. Então, de certa forma, o governo já pontuou aí, limpou esse assunto. As coletivas também podem ser dadas já direto,
aos funcionários, lembrando só que as férias não podem ser menores do que 5 dias, coisa que acho que também nem vem muito ao caso falar, porque o tempo já que todos estão prevendo aí é superior a isso, tá? Mas as coletivas, elas podem ser dadas pelo empregador, só com comunicação ao empregado, através de documento, ou também através dos meios digitais, né, e-mail, WhatsApp, mas o trabalhador tem que ser comunicado. A recomendação é de, no mínimo, 48 horas de antecedência desse aviso, tá ok? Antecipação de feriados também é um ponto aí que para as empresas que principalmente vão adotar o banco de horas, essa antecipação de feriados pode ser todos já computados aí para poder fazer o equilíbrio desse banco de jornada, tá ok? Então é um assunto também bem tranquilo, que imagino eu não teremos muita dificuldade. O banco de horas, já tivemos aí já a regulamentação dele, que segue já a legislação anteriormente adotada, em que todos os créditos, né, originados aí ao empregador, né, pelo débito de horas exercida, será computado e gozado efetivamente em até 18 meses após o término dessa fase, tá? O término desse período nosso. Então, 18 meses após a vida voltar ao normal, poderão ser abonados e creditados aí essas horas extras recebidas e não laboradas. Lembrando só que, por prudência, né, e uma questão de preservação até biológica, essas horas não poderão ser gozadas mais do que 2 horas por dia de atividade do trabalhador. Então, a jornada máxima do trabalho dele permitida segue as 10 horas já, conforme a legislação. A medida provisória também regulamentou o não pagamento de fundo de garantia, onde nós temos aí já a suspensão, né, desde que depois justificada, né, dos recolhimentos fundiários aí das competências de março, abril e maio, ou seja, vencimentos em abril, maio e junho. Então, os nossos contábeis, né, os nossos parceiros contábeis deverão aí comunicar até o dia 20 de junho a adesão e parcelamento do saldo de fundo de garantia acumulado desses 3 meses. E esse parcelamento poderá ser feito em até 6 vezes a partir de 20/7. Tá ok? Importante também falar que, nesse momento, todos os exames médicos, né, admissionais, periódicos, né, os ocupacionais, todos estão suspensos, a sua obrigatoriedade, mas não os exames demissionais, tá joia? Os exames demissionais devem ser feitos aí ao seu tempo. Por fim, é importante falar que as medidas adotadas aí e tomadas pelo governo, todas estão sendo feitas para poder preservar a manutenção do emprego pelo trabalhador e um pouco da tranquilidade do empregador. E se eventualmente ocorrer demissões, essas demissões não estão protegidas por nenhuma cláusula, ou seja, o seu pagamento deve ocorrer ao dia correto e sem qualquer tipo de benefício, como, por exemplo, fundo de garantia. Tá joia? Espero que tenha auxiliado. Um abraço e fiquem bem. Muito obrigado, Dr. Eduardo. Sugerimos que você, empresário, procure o seu advogado e o seu contador para obter mais informações sobre essas medidas e como elas impactam no seu negócio. Voltaremos a qualquer momento com um podcast para conversar mais sobre esse tema e ajudar você, empresário. Você ouviu mais um podcast Impulsiona e Transforma. Obrigado, até qualquer hora. Você ouviu o podcast Impulsiona e Transforma. O podcast da JM Consultoria.